Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo para o portal SPFC. Vamos trazer mais algumas notícias do Tricolor para o dia de hoje. Ontem teve o encerramento da janela, infelizmente não tivemos o Marco Leonardo vindo para o Tricolor, o clube árabe não liberou o atleta. Vamos falar um pouquinho sobre o Lucas Moura, eh, vamos falar um pouquinho sobre Henrique Carmo, recebeu uma proposta aí. eh, e vamos falar também sobre como fica o time do São Paulo, né, até o final da temporada com as chegadas e saídas, beleza? Então, sem mais delongas, antes da gente começar, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, comenta aí, deixa aí nos comentários, tá bom? O que que vocês estão achando, o que que vocês acharam da janela do Tricolor, tá? Vamos começar já por aí. E não se esquece de ativar o sininho para você receber as notificações, tá, dos próximos vídeos. Então, bora pro vídeo, pessoal. Vamos começar falando então sobre o fim da janela, né, que se encerrou ontem à noite. Ontem todo mundo passou o dia inteiro eh, ligado no caso Marcos Leonardo. Ontem eu passei o dia inteiro ligado no YouTube, no X, no antigo Twitter, né? No WhatsApp também, alguns grupos comentando. Se eu não me engano, acho que por volta das 10 horas da noite, entre 10 e 10 e meia da noite, saiu a informação que o Al Hilal tinha recusado, tinha saído, tinha fechado as negociações com o São Paulo, então a gente acabou ficando sem um atleta. Mas pouco antes, se não me engano, por volta das 7 horas, o São Paulo chegou a anunciar o Rigoni, Emiliano Rigoni. Já teve uma passagem, né, pela época do Crespo. Eh, ó, deixar ligado aqui pra vocês. Ele teve uma passagem pelo aquele time do Crespo, né, após ser campeão do Paulistão. Ele chegou após a conquista, fez alguns bons jogos com o Crespo, né, deu algumas assistências, fez bastante gols, eh, mas depois caiu muito de rendimento. Talvez pelo estilo de jogo, o Rogério também, às vezes não utilizava ele da maneira que ele funcionava melhor em campo, então fica meio complicado, né. Aqui, ó, agora sim vai ficar aí pra vocês o tempo inteiro. Mas bom, vamos continuar aqui. Eh, falando sobre o Rigoni. Bom, se ele chegar e conseguir performar da mesma forma que ele vinha performando naquele tempo, né, bom, não dá pra cobrar a mesma coisa de um cara depois de 4 anos, né, principalmente em questão física, né, o atleta ele vai perdendo intensidade física. Hoje o Rigoni tá com 32 anos, se eu não me engano, 31, 32 anos, então já é um atleta de mais idade, né, num elenco que já é de alguns jogadores veteranos, acaba ficando um pouco mais envelhecido a média de idade. Hum, não acredito que a chegada do Rigoni vai tirar espaço, né, principalmente dos jovens da base, porque, assim, quando se fala de atacante ou qualquer outra posição, se você tem 5, na verdade você tem 4. Se você tem 4, na verdade você só tem 3. E se você tem 3, você só tem 2. Se você só tem 2, você só tem 1. Se você só tem 1, você não tem nenhum. Porque, assim, vimos esse ano o que aconteceu com o ataque do São Paulo, né. Eh, a gente perdeu primeiro o Caleri, logo em sequência, um mês depois, um mês e meio depois, a gente perdeu o Rian. O André Silva entrou, assumiu a responsabilidade, vinha fazendo bons jogos, vinha fazendo gols. Acredito que aquele jogo contra o Atlético Nacional no Morumbi, ele foi extremamente importante, não só pelo gol. Eh, ele brigou muito, atrapalhou muito, incomodou muito, então vinha fazendo a diferença no time. E também, eh, aí a gente vem e perde o André Silva. Perdendo o André Silva, a gente fica somente com o Luciano, que felizmente não vem no histórico de lesão. Fisicamente ele vem muito bem, vem muito forte, mas temos que tomar cuidado também, porque é o único atacante, letal que a gente tem, vamos dizer assim, o único atacante com uma finalização letal.
para o nosso clube. E aí a chegada do Rigoni, que tem a sua qualidade nesse trecho final do campo, né? Ele apoia muito bem, chega muito bem nesse trecho final, tanto pelas pontas quanto caindo dentro da grande área. É um atacante ambidestro, que é importante porque assim, eu não vejo tanto problema, mas eu vejo que falta opção, né? De você ter um atacante destro, um atacante canhoto, ou você ter um atacante ambidestro, um atacante ou destro ou canhoto, para você ter mais possibilidade de chegada na área, né. Muitas vezes a gente vê aquela jogada que chega o cruzamento, só que pega no pé ruim do atacante, né. Então, pelo menos o Rigoni ele não peca nesses casos, né. Muitas vezes a gente via que nesses casos ele não peca, ele é muito como ele é ambidestro, é um jogador ambidestro, ele acaba conseguindo ter mais facilidade nesses tipos de lance. Então, acho que é um bom nome, tanto porque foi pedido do Hernan Crespo, ele já havia sido solicitado pelo técnico, então assim, não é um jogador que foi trazido pela diretoria e oferecido ao técnico, não, foi um pedido do técnico. E se ele conseguir reproduzir aquele futebol que ele vinha tendo com o Crespo, antes da saída, vai ser sensacional, vai ser um acréscimo gigantesco para o time. Marcos Leonardo faria falta? Vai fazer falta? Vai. Seria um nome, assim, que mudaria o patamar do tricolor, para o final da temporada, talvez dependendo de como se escalasse as coisas, talvez pudesse segurar ele aí por mais 6 meses, até a certeza da volta do Caleri e do Rian, para eles terem ritmo de jogo, sem ter aquela pressão de precisar estar em campo, mas eu acho excelente. Tá? Vamos para o próximo tópico então, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre o Lucas, que passou pela cirurgia, né, recentemente. Depois de passar pela cirurgia, não foi nada grave, foi uma cirurgia sim intrusiva, né, um procedimento, vamos falar cirurgia porque é um termo muito forte. O Lucas passou pelo procedimento. Algumas pessoas dentro do CT, alguns jornalistas passaram, que assim, pelo andar da carruagem, em questão da recuperação do Lucas, bem provavelmente ele deve estar retornando entre 30 a 60 dias, mais ou menos esse tempo, tá, pessoal? E eu tô chutando mais alto. Eu vi algumas pessoas comentarem, dizerem entre 20 a 40 dias. Se fosse essa média de 20 a 40 dias, ele estaria provavelmente estaria, né, disponível para encarar, eh a LDU no jogo de ida, né. Apesar de eu achar que preservá-lo para um jogo de volta seria mais interessante, né, um jogo de ida lá em Quito é complicado, principalmente para um atleta voltando de lesão, principalmente ele que é um atleta muito explosivo, a gente precisa estar com ele 100% fisicamente. Então eu acho que a melhor opção seria preservar o atleta. Então, por isso que eu tô falando que mais ou menos entre 30 a 60 dias é uma prévia do retorno do Lucas, tá? Eu ainda acho que, em questão de preservar o atleta, e já que o time vem performando mesmo sem as peças principais, seria possível dar um descanso e preservar o atleta, não só contra a LDU, né, talvez a gente não precise utilizar o atleta durante os 2 jogos contra a LDU, talvez conseguimos preservar ele, para quem sabe mais à frente, eh, a gente talvez enfrente o Palmeiras, quem sabe, né. Acho que não, acho que o Palmeiras não vai passar, apesar de ser um time muito forte, mas pode acontecer, tudo pode acontecer numa Libertadores. E eu acho que é importante a gente ter o Lucas pronto para o confronto mais importante. Porque acho que, assim, provavelmente passar da LDU vai ser possível, bem possível, bem tranquilo, aliás. Principalmente pelo primeiro jogo ser em Quito, então se a gente conseguir manter um resultado ali de até 1 ou 2 gols de diferença, a gente consegue pelo menos, decidir em casa, né. Isso já não vai se repetir se o Palmeiras passar na próxima fase. E tendo o campo do Palmeiras
pra jogar o segundo jogo, eu mandaria o Lucas, preservaria, tentaria deixar ele 100%, tanto com fisicamente quanto com pelo menos 80% ali de ritmo de jogo, pra encarar o Palmeiras no Morumbi, tá? Mas isso é mais pra frente, a gente tá devaneando aqui, a gente tá passando um pouquinho do ponto, beleza? Vamos falar então, pessoal, sobre Henrique Carmo. Henrique Carmo recebeu uma proposta de transferência recentemente. São Paulo achou ridícula, ah, o valor, se eu não me engano, foi PSV da Holanda, oferta de 8 milhões de euros, 8 ou 9 milhões de euros. O São Paulo achou ridículo pelo valor do atleta, pelo que ele vem performando dentro de campo. Hum, e também é uma peça que vem fazendo a diferença, né? Vem fazendo a diferença. No último jogo contra o Cruzeiro também, acho que o Crespo mexeu mal. Demorou pra mexer e mexeu mal. Aquela dupla de Neno e Tapia, sinceramente, eu não entendi. Tenho esperanças no Dineno, tá? Tenho esperanças no Dineno pelos números que ele apresentou nos antigos clubes, tá? Lógico, não dá pra comparar a questão de intensidade do jogo. Mas eu vejo que, assim, é um jogador que pode te entregar mais. Eu acho que ele tem um pouquinho mais de refino técnico na finalização do que o Tapia. Apesar do Tapia ser mais novo, uma promessa chilena, mas vamos concordar que essas promessas chilenas dessa geração. Podia ser que nem um Alex Sanches, podia, mas não, é um Tapia, galera. Não dá pra se iludir com o Tapia, tá? É... Bom, o Henrique fica, São Paulo recusou a proposta, o jogador também quer ficar, tá tendo oportunidades agora, né? Infelizmente ele demorou um pouco a ter essas oportunidades, talvez em questão de maturação, não só física, como mental também. Esse mental é muito importante. Perdão, pessoal, o tempo de São Paulo tá complicadíssimo. Eh, mas assim, eu acho que é um jogador que pode muito ajudar o São Paulo nessa reta final. Por quê? Porque tendo o Ferreirinha, tendo o Henrique, tendo o Luca, eu acho que é importante para a gente ter opções no modelo de jogo, né? Assim como o Crespo mostrou, que ele saiu de um 3, na verdade 3 não, né? Que seria um 5-2-1-2 para um 3-4-3, avançando bem o Cedric. Eu acho que o Cedric foi muito potencializado com a entrada do Henrique. Eu achei, se vocês pegarem os replays dos vídeos, os replays do jogo, né, perdão, vocês vão ver que até a entrada do Henrique, o, o, o Cedric tinha atacado pouco essa última linha, né, do Cruzeiro. Com a entrada do Henrique, lógico, a gente estava precisando do resultado. Opa, peraí. Caiu aqui. Tamo voltando. Tamo voltando, pessoal, tamo voltando. Aí, voltou. Tamo bem, tamo bem. Tamo bem. É só uma queda, é só uma queda. Beleza, vamos lá. Voltando da onde a gente parou. é, Vamos lá. É, Teve alguns momentos do jogo, a partir da entrada do Henrique, né? Vamos voltar lá. A partir do momento da entrada do Henrique, a gente viu o Cedric atacar essa última linha com muito mais, eh, com muito mais intensidade, né? Com muito mais vontade de chegar a essa linha de fundo, né? Porque o Henrique é esse ponta que corta para dentro e o lateral ele tem que fazer esse papel de infiltrar, né? Nesse corredor lateral. É o beabá básico, todo mundo que joga bola sabe, é o básico. E assim, o Cedric é o jogador que faz o básico bem feito, né? Sempre foi assim, sempre fez isso. A gente tá devaneando aqui, a gente tá passando um pouquinho do ponto. Mas, bom, vamos falar, só pra encerrar o vídeo, tá, pessoal? Deixa o like aí, aproveita. Hoje eu tô devaneando bastante nesse vídeo, né? Tá complicado. Mas vamos seguir, vamos seguir. Vamos falar então sobre o acordo do São Paulo com o Marinacks.
né. Saiu a notícia aí, se eu não me engano foi no final de semana, que o Conselho Deliberativo do São Paulo, aprovou, né, esse acordo com o Marinacks. Então, bem provavelmente, em algumas semanas, talvez dentro de um mês, a gente vai estar recebendo mais algumas informações, se eu não me engano, um aporte financeiro, o primeiro aporte vai ser de 200 milhões, desculpa. São Paulo vai receber 200 milhões, se eu não me engano, são 200 milhões de reais, tá, é exatamente isso, são 200 milhões de reais, no primeiro aporte do Grego. Lembrando que o Grego é dono do Nottingham Forest, do Olympiacos da Grécia e do Rio Ave, se eu não me engano, de Portugal. O acordo seria para, esse aporte trazer alguns outros atletas, da América do Sul, sub-20, né, para as categorias de base do São Paulo. E o São Paulo teria uma certa prioridade para escolher alguns desses jogadores que ficariam no elenco profissional quando chegasse a hora, tá? Aparentemente, essa é a informação que saiu em alguns portais da mídia alternativa, tá? Eu vou confirmar direitinho, eu vou buscar atrás de mais mídias, tá? Vou pegar as informações concretas para vocês e trago as informações no próximo vídeo, beleza? Pessoal, vamos estar encerrando o vídeo por aqui hoje. O vídeo ficou um pouquinho longo, né? Devaneei um pouquinho sobre algumas coisas, puxei um Cedric Soares ali do nada que eu não entendi também, mas tudo bem, tudo bem. Vamos finalizando o vídeo por aqui. Deixa o like, se inscreve no vídeo, compartilhe com os amigos, essas informações aqui da mídia do São Paulo, beleza? E vai estar passando aqui para vocês, ó. Aqui não, que aqui tá nossa logo. Não sei se vocês viram o primeiro vídeo, vai estar tá com a nossa loguinha aqui do Tricolor. Vai estar aqui, desse lado aqui. Desse lado aqui vai estar um QR Code, caso vocês possam estar ajudando a apoiar o canal, para a gente melhorar um pouquinho a qualidade do vídeo, a qualidade do áudio e um pouquinho do nosso, tá vendo? Do nosso cenário de fundo. Bom, por hoje foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, beleza? Não se esquece de deixar o like, tocar no sininho da notificação, se inscrever no canal para uns próximos vídeos também, beleza? Valeu, rapaziada. Fui!